Olá, telespectador, telespectadora da TV Unifev, canal 53.1, o seu canal digital de Votuporanga. E também você que nos acompanha ainda no 55, nosso canal analógico. E lembrando que, a partir de novembro, esse canal analógico em todo o Brasil vai ser desligado. Então, prepare o seu televisor. Mas é uma grande satisfação chegar até o seu lar e, mais uma vez, trazer informações da atualidade, viajar até as fronteiras do conhecimento no programa Empreender Tecnologias. Para conversar conosco hoje aqui nos estúdios do Labim, eu estou recebendo a nossa entrevistada, a professora, mestra Nínive Pignatari. Ela é doutoranda em Linguística pela PUC São Paulo, possui o mestrado em Teoria da Literatura pela Unesp, é especialista em Direito Empresarial pela Unirp e Crítica Literária pela FEF. É pós-graduada em Planejamento, Implementação e Gestão da EAD pela Federal Fluminense. Possui graduação em Direito pela Rio Pretense e em Letras pelas Faculdades Integradas de Votuporanga. Leciona na Unifev em vários cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Metodologia da Pesquisa, Prática de Leitura e Produção Textual, e é coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais, EAD, da Unifev. Bem-vinda, que bom. Obrigada, eu você que está me agradeço dando mais essa uma oportunidade de estar aqui satisfação. falando com vocês. Ô, Nínive, como é que você conceitua EAD? Afinal de contas, é um assunto da atualidade. Tem muita gente que já se aprofundou um pouco mais, mas também muitos telespectadores que não conhecem bem o EAD. O que você diz sobre ele? Como você conceitua? A sigla significa Educação à Distância. Sim, né? isso. E a educação à distância, ela existe há muitos anos já, assim, às vezes as pessoas falam, é uma coisa recente. Não, é uma coisa muito antiga. E que começou, assim, desde o século passado, existem formas de você aprender estando distante aluno e professor. Então, Exato. sempre que o aluno está em um lugar ou em um tempo diferente do lugar ou do tempo em que o professor se encontra, a educação é à distância. Então, isso acontecia antigamente por meio das correspondências, né? Isso. E que está nos primórdios da educação à distância, o Instituto Monitor, e depois no Brasil também teve outras que foram, sim. até ainda existe, né? Outro dia eu estava passando lá, outro dia eu estava passando em São Paulo, eu vi lá uma dessas primeiras escolas, falei, gente, ainda existe isso aqui, que era institutos por correspondência, né? Exato. Aí depois nós tivemos telecurso, enfim. Mas hoje, quando a gente fala em educação à distância, a gente já está pensando num curso formal, né, de graduação, embora a gente possa ter a educação à distância em extensão, em capacitação assim, em empresas, em cursos livres, né? Sim. E como um apoio ao ensino presencial. Então, tem várias maneiras da gente pensar na tecnologia a serviço do processo de aprendizagem. Legal. Então, um conceito de educação à distância é aquela que ocorre quando o aluno e o professor não estão no mesmo ambiente? No mesmo ambiente, no mesmo momento. Tá. Né? Então, a interação é feita por meio de tecnologias. Legal. No caso, a internet, as videoaulas e muitas outras formas de interação que são possíveis. Você mencionou um pouco essas diferentes possibilidades, mas existe uma características, modalidades ou classificações no EAD? A gente sabe que tem, por exemplo, os cursos livres. Sim. Né? Quais são as classificações? A gente tem muitas possibilidades, né? Vou começar primeiro falando assim das formas de se fazer. Então, a gente tem o ensino totalmente à distância, que é aquele que o aluno só vai aparecer no polo presencialmente para fazer a prova. Tá. Né? Aí nós temos uma série de possibilidades de semipresencial. Quer dizer que tem uma parte do conteúdo, o aluno vai aprender em casa, por meio das ferramentas educacionais, no ambiente virtual de aprendizagem, e uma parte ele aprende no polo. Então, tem um pouco de aula. Esse pouco também vai variar. Então, algumas instituições têm 30%, 20%, 10%. E o que me parece ser assim, a forma ideal é o que vem crescendo e tendo aceitação muito boa pelo mundo afora, que é o híbrido ou o blended, né? Então, que você tem atividades de leitura
e de pesquisa orientadas, que são feitas em casa. Então, não tem aula presencial, o professor não fica explicando a matéria vai ser colocada para você ler sozinho, para você pesquisar sozinho, e aí você vai até a escola, numa organização baseada em metodologias ativas, e ali você vai solucionar problemas, debater, discutir e executar tarefas. Legal. Né? Então, isso é o que tem funcionado em todos os lugares do mundo como, vamos dizer, o padrão excelente de utilização das ferramentas tecnológicas. Né? Legal. Então, isso com relação às formas de fazer. Então, seria totalmente à distância, o semipresencial e o híbrido, ou blended. Se bem que o semipresencial também é um pouco blended, mas aí é uma quantidade menor de encontros presenciais. Ok. Agora, com relação ao que você questionou, o que a gente pode fazer em EAD? A gente pode fazer qualquer coisa. Desde curso de culinária, que são os cursos livres, né? Um curso de culinária, um curso de desenho, um curso de corte e costura, que são cursos que não tem não é uma certificação, vamos dizer assim, no MEC, né? Mas que a pessoa pode fazer. E dentro do contexto mesmo do ensino formal, pode existir em educação à distância, educação básica para jovens e adultos. O colegial pode ser feito, né? O antigo colegial, a gente fala colegial, já entrega a idade, né? O que agora é o ensino médio, né? Mas eu sou do tempo do colegial, né? Já vê que tem quase 50 anos. E também na graduação, né? A faculdade toda pode ser feita. Na pós-graduação, e o ensino corporativo também, né? É um recurso que tem sido muito utilizado para treinamento nas empresas. E depois, a capacitação continuada. Então, os profissionais acabam de se formar, procuram se manter, né, integrados às evoluções, às inovações tecnológicas ou científicas, por meio da capacitação permanente que é oferecida nesses cursos. Então, por exemplo, as prefeituras, mesmo o Estado, investem em capacitações online e, com isso, mantém todas as pessoas aprendendo em cursos de excelente qualidade, de uma forma mais ou menos homogênea, de modo a atingir os objetivos da empresa. Legal, muito bom. Agora, a educação à distância pode ser utilizada dessa forma corporativa? Ela, no caso, vai fazer com que o profissional se mantenha atualizado. Mas existe hoje no país, na utilização da educação corporativa, uma adesão muito grande, porque a gente percebe que muita gente já tem familiaridade com os computadores, né, e, enfim, com todos os procedimentos de um EAD, né, corporativo. Mas também nas organizações tem muita gente que não tem. Então, não pode ser uniforme nas organizações esse EAD. Ele tem que ser classificado por cargos. Como é que funciona? Então, uma coisa que os alunos sempre questionam, às vezes perguntam, mas por que eu vou ter EAD? Né? Por que o MEC estabelece, valoriza que a instituição tenha um componente, pelo menos uma quantidade da carga horária em EAD? Justamente por isso, porque você não pode se formar em uma universidade, sair daqui e não conseguir aprender lendo. Um problema grave que a gente enfrenta, que o aluno chega e ele não aprende lendo. Quem não consegue aprender sozinho, quem não consegue aprender lendo, em pouco tempo vai estar totalmente excluído. Exato. Então, se torna uma ferramenta intelectual a habilidade de aprender lendo, de aprender a navegar em locais seguros, em locais certos, assim, do ponto de vista da credibilidade. Então, o letramento digital do aluno e a capacidade, o desenvolvimento da capacidade de compreensão, de análise, de interpretação, são coisas que só acontecem quando ele lê. Isso precisa ser desenvolvido na universidade. Por quê? Porque quando ele acessar o mercado de trabalho, se ele não tiver condições de se atualizar, ele vai ficar superado. É verdade. Porque o mercado, ele não aceita esse tipo de desculpa, né? Ah, mas você tem dificuldade para lidar com computadores. Então, se você tem dificuldade, a faculdade é o local de você superar isso. Existe um compromisso da instituição de ensino
com o letramento digital que possibilita que a pessoa continue aprendendo sozinha, eternamente. Sim, Porque sim. você tem hoje, Ramon, se você procurar, por exemplo, aqui no Brasil mesmo tem o Veduca, temos o Coursera, que você faz gratuitamente cursos de excepcional qualidade com os melhores professores do mundo. Sem dúvida. Do mundo, não paga nada por isso, mas a pessoa ela tem que saber navegar para chegar até ali e se inserir, fazer o seu login e aprender. Então você vai aprender com quem inventou a teoria. Legal. Não é? Então é de uma qualidade excepcional e você faz tudo gratuitamente, inclusive com certificação. Exato. Não é? Exato. Então é um universo todo que se descortinou de possibilidades de uma educação de qualidade, de uma qualidade excepcional, e que você vai aprender muito mais num curso à distância, se você tiver familiaridade com as ferramentas, do que às vezes num curso presencial que não é tão bem estruturado ou que não está tão atualizado. É verdade. Então, eu acho que as empresas, cada vez mais, elas já vão selecionar as pessoas que já sabem lidar com a tecnologia para aprender. E as pessoas que conseguem aprender sozinhas. Muito bom. Agora, porque apesar do EAD viver num crescimento frenético no Brasil, ele representa ainda somente 3,6% dos cursos de graduação e apenas 15% dos universitários optam por essa modalidade de ensino. Existem duas pesquisas, uma já fala em torno de 26%, e uma fala em 15% realmente. Então tem uma certa divergência aí entre esses números, né? E não sei nem explicar o motivo, mas em torno de 20%. Eu acho que hoje, agora, pensando em 2018, né, com o crescimento que teve desse período, de quando essas pesquisas foram feitas para cá, que esses dados são de 2017, salvo engano. Então agora tem uma nova, talvez, mas realmente não é assim expressivo, tão como poderia parecer, tendo em vista que o crescimento é vertiginoso. Como se explica isso? Eu acho que é por conta da concentração, porque nós só temos educação à distância bem desenvolvida no Sudeste e um pouco na região Sul. Né? No Paraná tem um pouco, Estado de São Paulo muito, Rio de Janeiro um pouco, Minas Gerais também está bem desenvolvido, então se restringe à região Sudeste. Quando você sai daqui, né, dessa parte, vai ficando muito mais escasso. Então ela está muito desenvolvida, porém numa parte pequena do Brasil. Sim. O que é um grave problema, porque, na verdade, uma das finalidades da educação à distância é a democratização do aprendizado. Ou seja, vai chegar lá no meio do sertão Em qualquer lugar onde tiver um acesso à internet, as pessoas poderiam aprender, né? Claro. O que seria maravilhoso. Então, eu acho que essa questão ainda de estar muito setorizado, o desenvolvimento ainda localizado e que explica isso. E a EAD vem crescendo sempre, já cresceu num ritmo mais acelerado, agora ela está crescendo num ritmo mais consciente, vamos dizer. Então, aqueles que abriram cursos aqueles de primeiro momento, né, começaram a perceber que não é bem assim. Que para você manter um curso de EAD de qualidade é algo que requer investimento, é custoso, né? Precisa de pessoal, equipes de multiprofissionais que são pessoas já bem capacitadas. Então, os aventureiros começam a retornar e vai se consolidando de uma forma mais segura agora esse mercado. Legal. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando um pouco de como é o EAD em outros países. Assim. Você que está em casa, aguarde um pouquinho. Já já a gente continua com a segunda parte do programa Empreender Tecnologias.